Dois, três. Era uma vez, dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao grande escritor Monteiro Lobato. A história que eu trago hoje para vocês chama-se O Bicho Manjaléu, um conto de Silvio Romero, retirado do livro Histórias da Tia Anastácia. Vamos lá ouvir essa história? Vamos lá. Era uma vez um velho muito pobre, que vivia de fazer panelas de barro, gamelas de barro. E esse velho tinha 3 filhas, 3 lindas filhas. Certo dia, o velho estava na frente da casa fazendo as suas panelas, quando de repente apareceu um jovem muito bonito montado num cavalo branco. O jovem aproximou-se do velho e disse a ele: "Eu quero a sua filha mais velha." E o velho até se assustou. "Como assim eu quero a minha filha mais velha?" "Sim, eu quero a sua filha mais velha. E em troca eu vou lhe dar um saco de ouro." E o velho disse: "Não, eu não quero ouro. Eu não vou vender minhas filhas, eu não preciso vender minhas filhas. Eu sou pobre, mas eu não tenho necessidade nenhuma de vender minhas filhas." "Mas o senhor passa tanta necessidade, o senhor não tem como criar suas filhas, sustentá-las. Eu estou lhe oferecendo um saco de ouro." Não, eu não quero o saco de ouro. Eu quero as minhas filhas." E o rapaz ameaçou o velho de morte se ele não vendesse a filha. E ele não teve escolha. Vendeu a sua filha mais velha. E ela se foi com o cavaleiro. O velho ficou tão triste, contou a história para as outras 2 filhas, que também ficaram muito tristes. No dia seguinte, o velho estava na frente da casa, fazendo suas gamelas de barro, quando de repente apareceu um jovem ainda muito mais bonito, montado num cavalo marrom. E o jovem aproximou-se do velho e disse que queria a sua filha do meio. O velho se assustou. "Novamente essa história? Não, eu não vou lhe dar a minha filha do meio." "Não, eu quero sim a sua filha do meio, e em troca eu vou lhe dar 2 sacos de ouro." E o velho disse que não, ele não precisava de ouro nenhum, que ele não queria vender suas filhas. Mas o homem ameaçou o velho e ele não teve escolha. Vendeu a sua filha do meio. O velho ficou tão triste, mas o que ele poderia fazer? No dia seguinte, novamente, um outro jovem apareceu, montado num cavalo negro, e pediu a sua filha mais nova. O velho, coitado, implorou, contou a história para o jovem, que ele já tinha perdido as suas 2 filhas, e agora só lhe restava uma. E o jovem não quis nem saber. Ele disse: "Eu quero a sua filha. Se você não me der, eu vou lhe matar. E em troca, eu lhe dou 3 sacos de ouro." E assim, o velho não teve chance nenhuma e teve que vender sua filha. E as 3 foram embora. O velho ficou sozinho, muito triste. Passaram-se anos e anos, até que o velho teve um filho homem. E ele criou esse menino com muito carinho, né? E o menino foi crescendo, e certo dia, o menino, brincando na rua com os outros coleguinhas, teve um desentendimento com um dos meninos, brigaram, e o menino falou para ele: o seu pai já foi pobre, muito pobre, ele era um fazedor de gamelas, e você hoje só é rico porque o seu pai vendeu as suas irmãs." O pobre do menino ficou tão chateado com aquilo, porque ele não sabia que ele tinha irmãs. E quando chegou em casa, ele contou para o pai o que tinha acontecido. E o pai, então, contou a história para o filho, o que tinha acontecido com as suas irmãs, das ameaças, de tudo que ele passou. E o menino, então, ficou curioso para conhecer as suas irmãs. E ele disse para o pai: "Quando eu for mais velho, quando eu sentir que chegou o momento, eu vou querer sair pelo mundo à procura das minhas irmãs." E assim o tempo passou, o rapaz foi crescendo e chegou um dia que ele chegou para o pai e falou: "Meu pai, eu sinto que agora é a hora. Eu preciso sair pelo mundo à procura das minhas 3 irmãs."
E o pai concordou. E assim ele fez. Pegou um saco de ouro e saiu pelo mundo afora. No meio do caminho, ele encontrou 3 rapazes brigando no meio da estrada. E brigavam e discutiam. E ele se aproximou para saber o que estava acontecendo. O que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão brigando? E os rapazes falaram: nós estamos aqui para ver quem vai ficar com a bota, com o capuz e com a chave. E aí ele olhou: mas vocês brigando por uma bota velha, um capuz e uma chave? Não estou entendendo, vocês estão perdendo tempo. E ele disse: não, nós não estamos perdendo tempo, porque esses objetos são mágicos. Essa bota, quem colocar, é só pedir: bota-me em tal lugar, que a bota vai te levar para onde você quiser. O capuz, se você vestir e disser: capuz, deixe-me invisível, ele vai te deixar invisível. E essa chave é uma chave que abre qualquer porta do mundo. O rapaz, então, ficou interessado naqueles 3 objetos e falou: vocês me vendem esses objetos? Eu tenho ouro aqui. E aí os 3 rapazes acharam interessante, vender, porque o dinheiro eles poderiam dividir melhor. E venderam os objetos para o rapaz. E assim ele fez. Pegou a bota, colocou no pé e a primeira coisa que ele pediu: bote-me na casa da minha 3ª irmã, a irmã mais velha. E assim a bota fez. Quando ele viu, ele estava diante de um palácio imenso, lindo, todo brilhoso, todo feito de escama de peixe. Era todo prateado. Lindo, lindo, lindo aquele palácio. E ele chegou na porta do palácio, se apresentou ao guarda, disse que era irmão da rainha e queria falar com a rainha. O guarda foi até a rainha e disse que havia um rapaz, procurando por ela, dizendo que era seu irmão. Como a rainha não sabia que ela tinha irmão, ela achou meio estranha aquela história, mas pediu que deixasse o rapaz entrar. E o rapaz entrou, contou toda a história para a rainha, e aí ela viu que realmente ele era irmão dela. E aí ficaram muito felizes, conversaram a tarde toda, foi aquela alegria. E quando foi chegando o final da tarde, ela foi ficando nervosa, foi ficando diferente. E o irmão notou e perguntou para ela: o que houve, minha irmã? Por que está tão assim agoniada? E ela disse: é porque o meu marido vai chegar e ele é o rei dos peixes e ele não gosta de receber visita. Eu não sei como ele vai reagir quando ele vê você aqui. E aí o irmão falou: não se preocupe, eu tenho aqui um capuz mágico. É só eu colocar esse capuz que eu fico invisível. Ele não vai ver que eu estou aqui. E então o rei dos peixes chegou. E quando chegou, foi logo dizendo: sinto o cheiro de alguém. Tem alguém aqui na casa. Alguém estranho na casa. E a rainha disse: não tem nada aqui não. É impressão sua. Deve ser o almoço, a janta que está cheirando, que eu fiz uma janta muito gostosa. Deve ser isso que você está sentindo o cheiro. Não tem ninguém aqui. E aí ele foi tomar o banho dele e foram jantar. Enquanto estavam jantando, a rainha perguntou para ele: meu marido, posso lhe fazer uma pergunta? Pode sim, faça a pergunta. Se por acaso um irmão meu aparecesse por aqui, o que é que você faria? E o rei respondeu: eu ficaria muito feliz de conhecer um irmão seu, porque um irmão da rainha é meu cunhado, então eu ficaria muito feliz. E então ela chamou o irmão: apareça, irmão. E o irmão apareceu. O rei ficou muito feliz, tratou o irmão muito bem, conversaram bastante. Ele ofereceu pousada para ele, que se ele quisesse ficar morando no castelo poderia. Mas o irmão disse que não, que no dia seguinte ele ia seguir viagem, porque ele ia atrás das outras 2 irmãs. E assim ele fez. No dia seguinte, antes de partir, o rei dos peixes chegou para ele e lhe deu uma escama. E disse: essa escama você guarde, e que se você precisar de ajuda, é só você falar: valei-me, rei dos peixes, que eu virei ajudá-lo.
E enquanto ele foi vestir a sua bota, o rei dos peixes falou: essa bota é mágica? E ele disse: sim, essa bota é mágica. Aonde eu pedi para ela me levar, ela me leva na mesma hora. E aí o rei falou: nossa, se eu tivesse uma bota dessa, com certeza eu iria visitar a rainha de Castela. É a mulher mais bonita do mundo. E o rapaz não deu bola para aquela história, calçou sua bota e pediu: bota-me na casa da minha irmã do meio. E assim foi feito. Quando ele viu, ele estava diante de um palácio imenso, lindo, um palácio cheio de chifres, cheio de lã, um palácio muito estranho. Era que lá morava o rei dos carneiros. E era lá que morava sua irmã do meio. E ele chegou, chamou o guarda, contou a mesma história, entrou, foi apresentada a sua irmã e assim foi a mesma história. Fizeram aquela maior festa, passaram a noite toda conversando, falando sobre os pais, sobre a sua vida. E no dia seguinte ele tinha que partir. O rei dos carneiros, falou para ele que se ele quisesse ficar, ele poderia, mas ele disse que não, ele tinha que seguir a sua viagem. E assim, no dia seguinte, antes de partir, o rei dos carneiros deu a ele um fio de lã e disse para ele: esse fio de lã vai lhe ajudar quando você precisar. Quando você precisar, é só pegar no fio de carneiro e dizer: valei-me, rei dos carneiros, que eu virei ajudar. E assim ele fez. Começou a calçar sua bota, e quando ele estava calçando a bota, o rei dos carneiros perguntou: essa bota é mágica? E ele disse: sim, é mágica. Ela me leva para onde eu pedi. E ele disse: se eu tivesse uma bota dessa, com certeza eu ia visitar a rainha de Castela, a mulher mais linda do mundo. E aí o rapaz ficou meio pensativo, depois que ouviu aquela observação que o rei tinha feito. Mas calçou sua bota e lá se foi ele. Bota-me na casa da minha irmã mais nova. E assim aconteceu. Ele foi parar num castelo imenso, todo feito de penas coloridas de todas as cores. Era o castelo do rei dos pombos. Era lá que vivia sua irmã mais nova. E aconteceu a mesma coisa. Ele se apresentou, encontrou com a irmã, foi aquela festa toda e na hora de ir embora, o rei dos pombos lhe ofereceu uma pena e disse para ele que quando ele precisasse, era só pegar na pena e chamar por ele que ele viria lhe ajudar. E aí, quando ele estava saindo, o rei fez a mesma pergunta: essa bota é mágica? E ele disse: é assim. Ele: se eu tivesse uma bota dessa, com certeza eu iria visitar a rainha de Castela. E foi então que ele disse: pois você me deu uma ideia boa. Eu vou agora mesmo visitar a rainha de Castela. E assim ele fez, botou a bota e disse: bota, leve-me para o reino da rainha de Castela. E lá se foi. Quando ele chegou, apareceu numa praça cheia de gente, estava tendo uma festa muito grande, e aí ele perguntou o que estava acontecendo. E as pessoas disseram: hoje é dia de festa, a rainha é solteira e ela está procurando um marido. Só que ela só vai se casar com aquele que passar embaixo da sacada da sua janela sem conseguir olhar para cima. Porque ela é tão bonita, que ninguém resiste. Todos que passam por ali levantam os olhos para ver a beleza da rainha. E aí ele pensou: eu vou tentar também. Quem sabe eu consigo. E entrou na fila. E fez aquele esforço imenso, passou embaixo da sacada, morrendo de vontade de olhar para cima para ver a beleza daquela rainha. Fechou os olhos e passou. E conseguiu. E aí a rainha de Castela casou-se com ele. E ele virou o rei daquela cidade. Foram se passando os tempos e a rainha quis saber o que eram aqueles objetos que ele carregava. E ele contou, da bota, contou do capuz
e contou da chave que abria todas as portas. A rainha ficou bem interessada naquela chave. E sabe por quê? Porque lá dentro do castelo, o pai da rainha tinha uma sala que vivia fechada. Ninguém podia entrar naquela sala, porque era lá que ficava o bicho manjaléu, um monstro que aterrorizava a cidade, um monstro muito mau, muito feio, que ninguém conseguia matar. Eles matavam o bicho e ele ressuscitava e ele vivia novamente. Então eles conseguiram prendê-lo naquela sala onde ninguém podia entrar. E a rainha vivia morrendo de vontade de conhecer aquele bicho. E certo dia, os dois saíram para caçar e a rainha aproveitou e pegou a chave e foi lá na sala. Abriu a porta e entrou. Não viu nada e foi entrando, quando de repente, nhaque! O bicho manjaléu pulou em cima dela e a carregou, fugindo para dentro da mata. Quando os dois chegaram em casa, que souberam que o bicho manjaléu tinha fugido com a rainha, eles ficaram desesperados. E agora, como que eles iam resgatar a rainha? E foi aí que o rapaz falou: não se preocupe, eu tenho a minha bota mágica e ela vai me levar até onde está a minha esposa. E assim ele fez, botou a bota e pediu: bota, leve-me até a rainha, minha esposa. E a bota o levou. Quando ele chegou lá, a rainha estava sozinha. O bicho manjaléu tinha saído para caçar. E então os dois conversaram e tiveram uma ideia. Eles tinham que achar um jeito de descobrir aonde estava a fonte da vida daquele bicho, para que pudessem matá-lo. E então a rainha disse: mas como que eu vou fazer isso? E ele disse: não se preocupe, eu estarei aqui perto de você. Eu vou vestir o meu capuz, vou ficar invisível e o bicho manjaléu não vai saber que eu estou aqui. E você tenta arrancar dele a verdade, saber aonde está a fonte da vida dele. E assim ela fez. Quando o bicho manjaléu chegou, eles foram comer e conversar, passaram a noite ali, conversa vai, conversa vem, e ela entrou no assunto e perguntou para ele, que tinha muita curiosidade de saber aonde ficava a fonte da vida dele. Ah, o bicho era muito esperto. E ele disse: não, eu não vou lhe contar. Para que você quer saber? Você quer me matar? Não, eu não vou lhe contar. E ela disse: não, bicho manjaléu, a gente já é amigo, já faz tempo que nós estamos aqui, eu não vou fazer mal nenhum a você. E ele disse: não, não vou lhe contar. E aí passaram-se mais uns dias e ela continuou insistindo para o bicho manjaléu contar aonde ficava a fonte da vida. E aí, certo dia, ele resolveu contar. Você quer saber mesmo? Eu vou lhe contar onde está a fonte da minha vida. Mas eu vou logo lhe avisando. Eu tenho essa adaga afiada aqui. E essa adaga afiada vai cortar o seu pescoço se qualquer coisa acontecer comigo. E aí ele contou que a fonte da vida dele ficava no fundo do mar, dentro de um baú. E dentro desse baú havia uma pedra. E dentro dessa pedra havia uma pomba. E dentro da pomba havia um ovo. E dentro do ovo havia uma vela. E se essa vela fosse apagada, ele morreria. O marido que estava ali escondido, invisível, ouviu toda a história e foi correndo para a beira do mar. Chegando na beira do mar, ele pegou aquela escama que o rei dos peixes tinha dado para ele e falou: valei-me, rei dos peixes. E o rei dos peixes veio até ele. Diga, meu amigo, o que você quer? E ele disse: eu preciso descobrir aonde está o baú que o bicho manjaléu escondeu no fundo do mar. E então o rei dos peixes chamou todos os peixes, se reuniram e foram até o fundo do mar buscar o baú. E trouxeram o baú até a praia. Quando o rapaz pegou o baú, abriu o baú e tinha aquela imensa pedra. E como que ele ia abrir aquela imensa pedra? Ele não tinha ferramenta, ele não tinha nada. Ele bateu a pedra no chão, mas não tinha jeito, não conseguia quebrar. E aí ele lembrou do rei dos carneiros.
pegou o fio de lã e falou: valei-me, rei dos carneiros. E o rei dos carneiros apareceu. E ele disse: eu preciso abrir essa pedra. Como que eu vou fazer? E o rei dos carneiros ordenou que vários carneiros aparecessem. E cada carneiro com aqueles chifres imensos. E os carneiros bateram, deram marradas naquela pedra até quebrar. E quando a pedra se quebrou, a pomba voou. Voou e foi-se embora. E ele disse: e agora eu preciso da pomba. E aí ele lembrou daquela pena do rei dos pombos. E aí ele pegou a pena e disse: valei-me, rei dos pombos. E o rei dos pombos apareceu e disse: o que você quer, meu amigo? E ele disse: eu preciso pegar aquela pomba que fugiu. Então o rei dos pombos chamou um monte de pombos, um monte de pássaros apareceram e foram atrás daquela pomba fujona. E trouxeram a pomba até ele. E quando ele pegou a pomba nas mãos, o bicho manjaléu começou a se sentir fraco. Ele estava lá junto com a rainha e começou a se sentir fraco. E aí ele já começou a desconfiar que alguma coisa estava acontecendo. E ele já foi dizendo para a rainha: rainha, alguém está mexendo com a minha vida. Você me traiu. Eu estou me sentindo muito fraco. Ela disse: não, eu não fiz nada. Eu não sei de nada. E ele com a adaga no pescoço, perto do pescoço dela, pronto para enfiar a adaga no pescoço dela. E foi quando o rapaz apertou a pomba e tirou o ovo. E assim que ele tirou o ovo, quebrou o ovo e apagou a vela. E nesse momento, o bicho manjaléu desfaleceu e não conseguiu enfiar a adaga no pescoço da rainha. E foi assim que o rapaz voltou correndo, pegou a rainha e voltaram para o reino. E o rei ficou tão feliz de ver a sua filha de volta e saber que eles tinham terminado com a vida daquele monstro, daquele bicho horroroso. E foi uma festa imensa na cidade, todos celebrando a morte do bicho manjaléu. E aquele reino nunca mais teve medo de nada e todos viveram felizes para sempre. E essa história entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. Eu sou Cláudia Stocker, aqui de Aracaju, Sergipe, contando essa história para vocês, de Silvio Romero, o bicho manjaléu. Beijo!